Graça e paz a todos. Nós estamos para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus e nós estamos numa série sobre o fruto do Espírito. E hoje nós vamos estar falando sobre... ontem eu já comecei a falar sobre o fruto do Espírito, a longanimidade, e hoje nós vamos para Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo de número 16. Hoje nós estaremos continuando com a nossa reflexão sobre o fruto do Espírito, que é chamado na teologia de o caráter cristão. Então, nós estamos... Bom dia a todos, já boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fabiano. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, e o versículo de número 16 em diante. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então hoje nós vamos vamos literalmente começar do começo, para amanhã começarmos a falar sobre amor. A carta aos Gálatas, que Paulo inseriu isso aqui, ela foi escrita para corrigir um problema. Havia o grande problema na Galácia, que era uma região, se você ver, diz assim, as igrejas da Galácia. Então era uma região, e há uma discussão entre os eruditos se era no norte da Galácia ou no sul, ali onde Paulo passou em Listra, Derbe, na sua primeira viagem. Eu particularmente acredito que é aquela região da primeira viagem de Paulo, que vai do ano 46 ao ano 48. Então, em 2 anos, Paulo vai ali pela região da Galácia do Sul. E lá, quando Paulo chega, depois de Paulo chegar em determinado lugar,
chegavam os judaizantes. Judaizantes eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, muitos vindos do farisaísmo, e esses nunca tinham conseguido se libertar, né, das suas tradições religiosas e acreditavam, né, que para a pessoa ser realmente salva, ela tinha que se circuncidar e se tornar um prosélito primeiro do judaísmo, e só depois é que ela era, guardando as obras, se tornando uma espécie de judeu, né? Então ela seria salva. Então esse povo não concordava com a pregação de Paulo de salvação pela fé, certo? Salvação pela graça mediante a fé. Então esse povo se opunha, tanto que deu o primeiro concílio foi desta questão teológica, porque muitas pessoas, né, elas não ligam para questões teológicas, para questões doutrinárias. E questões doutrinárias, se a doutrina é o fundamento da fé, se a doutrina é a base da fé, então a doutrina errada faz toda a minha história ruir. A doutrina certa edifica toda a minha base. Certo? É tanto que Jesus compara. Ele diz, se eu tenho uma base, se eu tenho uma doutrina correta, ele diz, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a nossa vida espiritual, a nossa vida como um todo, deve ser norteada, balizada, orientada, guiada, dirigida pela teologia correta. E Jesus comparou aquele que ouviu a sua palavra, mas não ligou, a um homem insensato, a um homem louco, que construiu a sua casa sobre a rocha, a areia, digo melhor. E naquele lugar tinha chuvas fortíssimas, tempestades, ventos fortíssimos e rios que transbordavam. E um homem, sabendo disso, procurou erigir, construir sua vida, sua existência, pautada, norteada por uma teologia, por um conhecimento de Deus correto. E Jesus disse que isso não o eximiu, não o isentou, não o imunizou das adversidades, mas evitou que as adversidades destruíssem aquela casa. Enquanto que a casa edificada na areia também passou pelas mesmas adversidades, mas caiu. Então, para quem tem maturidade, vai perceber que a nossa teologia é fundamental. Porque se a teologia que eu creio é correta, então toda a minha vida vai ser correta, a minha existência vai ser correta e, consequentemente, Jesus, quando vier, eu vou com ele. Mas se a minha teologia estiver errada, então toda a minha vida vai ser errada. Então, saiba, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Certo? Então, a nossa crença vai determinar o nosso modo de vida, chamado modus vivendi. Por exemplo, se uma pessoa crê, certo? Se a teologia que ela fez, né? Quando a gente fala em teologia, é o conhecimento que ela tem de Deus. Se ela acha que Deus se preocupa mais com a mãe do que com o bebê, está no ventre dela, então ela pode cometer o aborto. Por quê? Porque ela crê, a teologia dela é uma teologia que crê
e você vai ver que todo mundo tem uma teologia, certo? Só que teologia certa ou teologia errada. Então ela vai dizer, olha, Deus ama mais a mãe do que o filho, então eu posso abortar. Já a outra mulher, que tem uma teologia bíblica orientada, ela vai dizer, é assassinato. E eu não posso, como cristão, eu não posso cometer um assassinato, então ela não vai fazer. Então veja que a concepção que acerca de Deus vai determinar como é a nossa vida. Por exemplo, se você tem uma concepção que pode se vingar, que pode matar em nome de Deus, tem uma teologia que pode matar em nome de Deus, então você vai matar as pessoas, vai explodir e vai achar que está fazendo um serviço a Deus. Mas se você tem uma teologia orientada, então você não vai matar ninguém, porque está escrito não matarás. Se você tem uma teologia que acredita na poligamia, você vai ter várias esposas, certo? Mas se você acredita na teologia correta, você vai ter uma só esposa. Então, o que acontece? Dito isto, a nossa crença, a maneira de nós interpretarmos a Deus, vai determinar como nós vamos viver. Então o que acontece agora na Galácia? Quando Paulo sai da Galácia, ele tem notícia de que os judaizantes chegaram lá e disseram, olha, vocês conheceram metade do Evangelho, vocês não conheceram o Evangelho todo. Para vocês serem salvos, vocês têm que se circuncidar, guardar toda a lei de Moisés. E aí Paulo chega e diz não. Então, qual era o conflito? Era como é que você agrada a Deus, qual é a teologia correta, qual é a teologia que agrada a Deus. Então a teologia dos judaizantes é que para você ser salvo, para você ser alguém verdadeiramente de Deus, você tinha que se circuncidar e observar os preceitos orientados e norteados pela lei de Moisés. Para o apóstolo Paulo, isso não se fazia necessário com os gentios. Para o apóstolo Paulo, o gentio não precisava viver como um judeu. Então Paulo apresenta um evangelho diferente. E Paulo diz que para se alcançar o favor de Deus, é pela graça mediante a fé. Então vai haver essa discussão. Paulo vai expor sua teologia e ele vai dizer que surgiu um outro evangelho, heteros, diferente. Tem duas palavras para outro em grego. Uma é allos, a outra é heteros. E quando se quer falar de algo igual, diz halos. De outro, da mesma qualidade, halos. Outro diferente, heteros. Então Paulo diz que eles estavam pregando outro evangelho. E Paulo diz que sejam anátema, amaldiçoados, quem prega outro evangelho. Por quê? Porque outro evangelho nos leva à perdição. Outro evangelho nos ilude, a gente acha que está certo e está caminhando para o inferno. Então, o que eu queria, se eu conseguir passar para você hoje a importância de uma teologia correta, a importância de um conhecimento correto, eu já me darei por satisfeito. Então, o meu objetivo hoje é levar você à importância de uma relação com Deus segundo a vontade dele. De uma teologia de ver, de ter um conhecimento acerca de Deus segundo orientado por ele. Porque Paulo diz que é anátema quem prega outro evangelho. E aí surge o problema. Como é que a gente faz?
qual é a conduta correta, porque Paulo sabe que os Gálatas estão se circuncidando, que estão se tornando judeus, e não apenas vivendo somente pela fé. Então Paulo vai escrever essa carta, e Paulo vai apresentar duas maneiras. Paulo vai dizer que o cristão vive pelo Espírito, que a vida de Deus é produzida em nós não pela guarda da lei, que a lei de Deus, ela é santa, pura, é expressão do caráter de Deus, mas que ela esbarra na nossa natureza pecaminosa, na nossa natureza caída, fragilidade humana. Paulo vai dizer em Romanos que o que era impossível à carne, que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne. O que é isso? É que um homem carnal jamais poderá obedecer à lei. E que os judeus se equivocaram com o propósito da lei. A lei nunca foi dada com a intenção de salvar. A Escritura diz que veio a lei para que a ofensa abundasse. Paulo diz em Romanos, certo? Capítulo 5, 20 e 21. Veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, qual era o papel da lei? Qual é o papel da lei? Se ela é de Deus, então o propósito da lei não era salvar. O propósito da lei é diagnosticar, é revelar o pecado e, consequentemente, a nossa condenação. A lei é como uma máquina maravilhosa de última geração, um instrumento de exame. Então a pessoa é colocada naquele instrumento maravilhoso de última geração que detecta todo tipo de patologia, de doenças, e aquela máquina vai dizendo, ó, tá doente aqui, doente aqui, doente aqui, doente aqui, tem todo esse tipo de patologia. Então a pessoa, ao sair da máquina, ela sabe todas as doenças que ela tem. Mas a máquina em si a máquina não tem poder de curar. Só tem poder de dar um diagnóstico e dizer, olha, está com câncer, está com Covid, está com úlcera, diabetes, mas não tem poder de curar. Aí leva-se o exame para o médico e diz, olha, médico, doutor, tá aqui, foram feitos vários exames na máquina de última geração e descobriu-se isso aqui. Que essa pessoa conhece todas essas doenças. Aí o médico vai passar a medicação, ele vai prescrever a medicação. Então, a lei e o evangelho não são opostas, elas se completam. Então, a lei e o evangelho não são opostos, eles se completam. A lei diagnostica, a lei diz, você está condenado. Por isso que Paulo diz que o telos, o fim da lei é Cristo. Que a lei nos serviu de paidagogos, de aio, que era um escravo que levava o menino para a escola. Quando ele chegava a terminar seus estudos, o escravo era dispensado. Então, qual é o objetivo da lei? O objetivo da lei é fazer um exame da nossa vida. O objetivo da lei é fazer uma radiografia da nossa vida. Certo? Uma ultrassonografia de todo o nosso ser. E dar o atestado. E dizer
qual é o mal que nós temos. E aí vem o evangelho com a medicação. Vem o evangelho com a cura. Então, são complementares e não antagônicos. Certo? Então, a lei diz, está aqui a doença, e aí partem os evangelistas levando a cura em Cristo Jesus. Então, é isso que Paulo vai explicar aos romanos, aos gálatas, que os judaizantes estavam equivocados, achando que o mecanismo que Deus deu para fazer diagnóstico era também curativo, era também medicação, certo? E você, se o médico suspeita que você tem algum problema no pulmão, ele manda você fazer um raio-x, uma radiografia. A radiografia não cura, ela só diz se você tem ou não alguma coisa no pulmão. Ela detecta, ela capta. Este é o papel da lei, é mostrar a gente, dizer assim, olha, eu vou te mostrar uma radiografia de como você é diante de Deus. E aí a gente se assusta, como a gente é ruim. E aí a gente vai ao médico e o Espírito Santo diz, olha, a solução, a cura está em Jesus. Então, o que acontece? Nas igrejas da Galácia, daquela região enorme, havia duas propostas teológicas. Então, para você que acha que teologia não é importante, né? Então, quando a gente fala em teologia, a gente fala em proposta de salvação, e não apenas no estudo acadêmico. E propostas de caminhar com Deus. Então, quais eram as propostas? A dos judaizantes, que tinham se convertido, mas queriam judaizar, transformar em judeu todos os gentios. Então, eles chegavam para nós e diriam assim, olha, você quer ser salvo? Você acreditou no Evangelho? Acreditei. Você acredita em Jesus Cristo? Acreditei. Nós também acreditamos. Só que agora faltam algumas coisas. Paulo, ele disse metade do Evangelho. Não disse o Evangelho todo. E a gente perguntava, e o que falta? Eles diriam, vocês têm que se circuncidar para vocês serem salvos e guardarem toda a lei de Moisés. Vocês têm que se tornar uma espécie de judeu ou de prosélito do judaísmo. Não dá para vocês serem salvos só pela fé. E aí, quando Paulo ouve isso, percebe que já é outro evangelho. Certo? Porque toda heresia, ela acrescenta ou diminui algo a Cristo. Ou ela diz que Cristo só não é suficiente, porque, escute isso aí, é frase gilbertiana. O verdadeiro evangelho anuncia a suficiência de Cristo para a nossa, do sacrifício de Cristo para a nossa salvação. O verdadeiro evangelho anuncia a suficiência de Cristo para a nossa salvação. O verdadeiro evangelho anuncia a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Ou seja, é Cristo e mais nada. Para o judeu era Cristo mais a circuncisão, mais a guarda da lei. Então, sempre que se acrescenta algo a Cristo, estamos dizendo que ele é insuficiente. Da mesma forma, quando a gente diminui, nós estamos dizendo que ele é insuficiente, que ele não basta. Então, por trás, o que Paulo percebeu é que por trás da teologia judaizante estavam dizendo, olha, só Cristo não é suficiente. A morte dele no Calvário não é suficiente. Então, quando nós acreditamos em maldição hereditária e que alguém precisa quebrar, nós estamos dizendo também que só a morte de Cristo não foi suficiente. Que ele morreu, mas não resolveu tudo. Tem algumas coisas ainda pendentes para alguns pastores maiores que Cristo quebrarem. Quando a gente
admite, né, que ainda precisa fazer regressão espiritual para resolver problemas do passado, nós estamos dizendo que Jesus não é suficiente, que a sua morte foi insuficiente e que ele não fez tudo e que deixou algumas coisas ainda para a gente fazer em relação à nossa vida espiritual. Então lembre-se, sempre que alguém disser que precisa de algo mais, ele está negando a suficiência do sacrifício de Cristo por nós. Né? E quem acredita nesse tipo de coisa está negando a suficiência. Então, qual era o grande problema que Paulo viu? É que Paulo percebeu, tinha discernimento de espírito, que aquela teologia ia levar o povo para o inferno. Porque era uma teologia que não mostrava Cristo como suficiente. Como aquele que o escritor aos Hebreus diz que, havendo feito uma única oferta para sempre, né, santificou totalmente os que por ele se chegam a Deus. Então, para o escritor aos Hebreus, o sacrifício de Cristo era suficiente. Paulo segue a mesma linha. Então, Paulo vai apresentar uma outra opção, uma outra alternativa. Paulo diz, vocês querem andar pela lei, vocês querem ser salvos pela lei, e vocês anunciam isso aí, que a pessoa tem que se circuncidar e guardar toda a lei de Moisés. Paulo diz, eu vou mostrar a vocês que a opção, o evangelho que eu prego, o evangelho do Cristo, é o evangelho pela graça, que a salvação é algo gratuito e não uma recompensa por aquilo que a gente faz. Mas, aí eu vou explicar de novo, a salvação não é uma recompensa por aquilo que a gente faz. Então, qual era a teologia judaizante? Assim, você faz isso, faz aquilo outro, e no fim, Deus te dá a salvação como uma espécie de salário, de recompensa por aquilo tudo que você fez. E Paulo diz, não, a minha teologia é diferente, é completamente diferente dessa. Ele diz, Deus dá a salvação pela fé, independente das obras. Ele diz, o bom aí é Deus. A salvação é completamente dádiva, sem mérito, por parte de Deus para nós. E aí ele vai dizer, olha, eles propõem andar pela lei. Eu proponho andar pela fé em espírito. E aí ele vai expor a proposta dele. Certo? Então, se só a introdução foi desse tamanho, né? Então, vamos lá. Versículo 16. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, Paulo diz, olha, se você tentar guardar a lei sem a unção do Espírito Santo, você vai, mais cedo ou mais tarde, perceber que todo dia você a transgride, ela vai fazer um diagnóstico de você, e ela vai dizer que você está condenado, que você está errado, que você está cheio de pecados. E você, porque é um ser caído, não vai ter forças para resistir à epitimia, às concupiscências. Concupiscência quer dizer desejos fortes. Né? E é uma palavra usada geralmente com sentido negativo, de desejos poderosos que nos arrastam para, principalmente, a área da sexualidade. São desejos fortíssimos. Então Paulo diz o seguinte, ó, qual é a proposta paulina? É andar no Espírito, é andar pela fé. É confiar em Deus, que Deus nos dará a vitória sobre os desejos fortes que nos assaltam pelo poder do seu Espírito e não pela tentativa de se enquadrar na guarda e na observância da lei. E aí ele diz, por quê?
ele vai explicar. A segunda coisa que ele vai nos dizer é porque a carne milita, é uma guerra contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Porque ele diz que nós éramos completamente dominados pela natureza carnal. Desde a queda, essa natureza vinha se apossando do nosso ser e dominando e dirigindo, e nós fazíamos o que nós bem queríamos, e nós não sentíamos remorso, nós não nos entristecíamos, até que um dia, na hora da conversão, na hora da regeneração, o Espírito Santo entrou em nosso ser. E aí começou um processo de recuperação, de santificação. Então agora, dentro de nós, que o problema, a humanidade pensa que está fora. O problema está dentro. E agora começa um problema dentro de nós. Oi, Ana. Deus abençoe, Ana. Há quanto tempo, saudade. Deus te abençoe, a tua família. Então agora, o que acontece? Paulo diz o seguinte, que dentro de nós há uma batalha renhida. Que o que o Espírito Santo quer, não é o que a nossa natureza fragilizada, enfermada pelo pecado quer. E o que a nossa natureza enfermada pelo pecado quer, não é o que o Espírito Santo quer. Então há esta batalha. E aí Paulo vai explicar isso no capítulo 7, a partir do versículo 14 de Romanos. Ele diz: o que eu quero, não faço. O que aborreço, faço. Então ele diz, se eu não faço, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim, Sirlene, o pecado, e o Davi, Deus abençoe, o pecado que habita em mim. Então Paulo descobriu que a natureza pecaminosa é que governava. E aí ele termina sua sessão exclamando, dizendo, miserável homem que eu sou. Porque a lei fez um exame, uma avaliação em Paulo. E o diagnóstico da lei foi que Paulo estava debaixo da condenação. E aí, como ele agora tomou a medicação do Evangelho, ele termina dizendo graças a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, se não fosse Jesus, se fosse só a lei, eu só receberia o diagnóstico de que eu estou profundamente doente na vida espiritual e estou condenado à morte eterna e sem salvação. Aí ele olha e vê os dois lados mais graves. Ele diz, primeiro ele diz, miserável homem que eu sou. Quando ele lê o resultado, quando a lei o diagnostica, ele percebe que está perdido. Mas quando ele ouve Jesus Cristo, quando ele tem um encontro com Jesus Cristo, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Então Paulo diz o seguinte, que dentro de nós há uma batalha, porque o Espírito Santo está nos transformando na imagem de Cristo, e a carne está resistindo ferrenhamente. Então todos nós vivemos nessa batalha. Aí ele diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Então ele diz o seguinte, para os cristãos da Galácia, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Se vocês estão debaixo da lei, vocês não são guiados pelo Espírito, vocês não vivem pela fé. Então vocês têm que escolher qual é a teologia que vocês vão adotar para tentar agradar a Deus. Se vocês vão, como os judaizantes, andarem debaixo da lei e tentar trocar no final as obras de vocês pela salvação, ou se vocês vão andar guiados pelo Espírito. Qual vai ser a orientação de vocês? Vai ser a lei ou vai ser o Espírito? Certo? Então Paulo diz, vocês vão viver pela fé no que Cristo fez, ou vocês vão viver pelo que vocês são capazes de fazer. Qual vai ser? Né? E ele diz, olha,
não pode estar aliado ao outro. Você escolhe ou um ou outro. Ele diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O contrário é verdadeiro. Se estáis debaixo da lei, não sois guiados pelo Espírito. Se vocês querem se salvar mediante a lei, então vocês não compreenderam nada do Espírito. Aí ele vai dizer, certo? Sobre as obras da carne. E ele diz assim, ora, porque qual é o grande problema? O grande problema é a carne. O grande problema é que, de um lado, se você tenta viver pela guarda da lei, pelo que você faz, você vai dar de cara com as obras da carne. Como é que você vai superar estas obras da carne? Então ele diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Ele está dizendo, não precisava nem dizer, porque elas já são conhecidas, mas ele diz assim, as obras, plural, da carne, singular. Carne aqui tem a ideia de natureza caída, de natureza pecaminosa. E ela é a fonte, ela é a fábrica, ela é a árvore, e ela vai produzir frutos, frutos da carne. Aí Paulo, para não confundir, chama de obras. Quais são as obras que esta carne produz? Aí ele faz uma lista que é sugestiva e não exaustiva. Ou seja, não diz todas as obras, mas diz algumas. Ele vai dizer que elas afetam a nossa vida sexual, certo? E ele vai dizer, são prostituição, impureza e lascívia. Estas três estão na área da sexualidade. E nos dias de Paulo isso era terrível. Então, prostituição, impureza e lascívia. Aqui você pode colocar todo tipo de sexo ilícito, condenado por Deus. Aí tem a área da religião. Na área da religião, para você ver como a carne não dispensa nada. Ele diz idolatria e feitiçaria. São duas. Na área do sexo, 3. Na área da religião, 2. Certo? Porque a idolatria diminui Deus, traz o invisível para o visível, traz o infinito para o infinito, torna-o dinâmico em algo estático. Então, toda idolatria corrompe a revelação verdadeira de Deus. Então, idolatria não é só quando a gente se prostra diante de um ídolo. Muitas vezes nós estamos diante de uma caricatura de Deus e não do verdadeiro Deus. Então nós estamos adorando a alguém que a gente pensa que é Deus, mas que não é. É uma caricatura de Deus. Então, por isso é tão importante o estudo sobre Deus, a teologia. Oi, graça, Deus abençoe minha irmã. Então, o que acontece? Quem não se importa com teologia está correndo um grande risco de pensar que adora o Deus verdadeiro, como os judaizantes aqui, eles pensavam que adoravam a Deus. Mas eles estavam, na verdade, adorando um ídolo. Então, idolatria não é apenas a pessoa se ajoelhar diante de uma imagem. Mas o que é idolatria? É adorar um Deus que não corresponde ao Deus da Bíblia. Então, se o Deus que eu adoro, o Deus que você adora, não é o Deus da Escritura, se a minha leitura de Deus, se eu errei, então eu estou adorando não a Deus, mas um ídolo. E tem um monte de gente que adora não a Deus, mas uma caricatura. Para uns, Deus é um ser raivoso, nervoso. Que qualquer coisa você diz assim, o papai vai descer a mão. Cuidado com a mão do papai. Para outros, Deus é um Deus bonachão, que só diz assim, ele é uma manteiga celestial. Ele passa a mão em todo mundo, ele só diz assim, Deus é amor, certo? Nenhum desses dois corresponde à verdade sobre Deus. Porque Paulo diz, considerai a bondade e a severidade de Deus.
Então Paulo diz Deus é bom, mas Deus também é severo. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, é a mesma Bíblia que diz que Deus é justiça. Certo? Então, o amor de Deus é um amor justo e a justiça de Deus é uma justiça amorosa. Certo? Mas Deus... Então, se eu não conhecer esse Deus, por isso que é tão importante a questão da nossa teologia. Porque eu posso estar adorando alguém que eu penso que é Deus e de repente eu descobri, quando eu for examinar a Escritura, que o Deus da Escritura é muito diferente. Porque às vezes você teve um pai raivoso, um pai ruim, um pai mau. E aí você, quando tem a ideia de Deus como pai, a ideia de Deus é como aquele seu pai. Ou você teve um pai muito camarada, certo? Ou você não teve pai. Então, para muita gente, quando a gente vai falar de Deus como pai, a pessoa fica logo com raiva porque ela lembra, ela associa do pai que ela teve. Certo? Então, ele diz assim, as obras da carne. Carne é a nossa natureza pecaminosa. Eles são prostituição, lascívia e impureza. 3, na área sexual. Na área religiosa, idolatria e feitiçaria. Então, antigamente, era costume as pessoas adorarem aos deuses e buscar as bênçãos dos deuses com ervas. Certo? E aí eles eram chamados de feiticeiros. Né? Eles tentavam descobrir o nome dos deuses para usar o poder do nome desse Deus. É tanto que você vai ver que lá em Atos, né, tem os filhos de Sevas, os sacerdotes, né, e eles são exorcistas ambulantes, ou seja, eles vivem por aí expulsando demônio. Não sei se você já viu isso por aí, certo? Então eles andavam expulsando demônio, só que eles tinham descoberto as fórmulas. Eles invocavam o nome de vários deuses, aí eles começavam a dizer em nome do Deus tal, 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 até eles acertarem um que o capeta saía, ou, entre aspas, se escondia. Então eles tinham essas fórmulas. E aí eles viram Paulo expulsando demônio em nome de Jesus e disseram, olha, mais um nome para a nossa lista, certo? Aí quando aparece o primeiro demônio, eles vão tentar usar o nome de Jesus como fórmula. Porque para muita gente está usando o nome de Jesus no estilo da feitiçaria. Tome cuidado. Porque a Bíblia diz que não terá Deus por inocente quem tomar seu santo nome em vão. E se Jesus é Deus, então não podemos tomar seu santo nome em vão. Hoje é tudo assim, está amarrado em nome de Jesus. Eu rejeito em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro isso. Em nome de Jesus eu declaro. O nome de Jesus não é uma varinha de condão. O nome de Jesus representa a autoridade que nós temos. É quando alguém, a autoridade policial chega na casa de alguém muito rico, porque na casa do pobre não, ele invade mesmo. Ele está com o pé na porta e o pobre que se vire. Mas na casa de alguém que tem dinheiro, eles batem e aí mostram a credencial. Polícia. Eles mostram assim, a carteira, para dizer que são autoridades. Então, quando a Bíblia fala no nome de Jesus, é isso. Não é varinha de condão. Não é mágica, não é um nome mágico, não é um nome semelhante a abracadabra, pilim-plim-plim, não. Então tenha cuidado para não associar o evangelho com feitiçaria e com mágica. O nome, quando você diz assim, em nome de Jesus, você está dizendo, chegou a polícia celestial. Você está dizendo, chegou alguém debaixo da autoridade. O diabo vai dizer, que autoridade? A autoridade de Jesus Cristo, Senhor do céu e da terra. Então, o nome de Jesus não é uma expressão mágica. Para você dizer assim, sai demônio, em nome de Jesus. E aí imaginar que o simples fato de você ter usado o nome de Jesus, certo?
vai fazer a mágica da pessoa ser liberta. É por isso que muitas vezes o demônio dá uma gaitada. Agora, quando você descobre que o nome de Jesus é sua credencial, quer dizer, ó, quem está falando aqui tem autoridade. Bora, saia logo. Tira o time. Como dizemos nós no Nordeste, pega o beco. Aí sim, mas hoje o nome de Jesus está banalizado. Está de tal forma que até as pessoas na novela estão dizendo, aleluia! O sangue de Jesus tem poder. Então virou uma coisa mágica, virou uma expressão que está na boca de todo mundo. De gente que não compreende. Por quê? Por causa dos crentes que banalizaram, que não respeitaram o nome de Jesus e que trataram o nome de Jesus como se fosse um negócio de feitiçaria. E aí na área relacional, aí o bicho pega. Na área relacional são 8. Na área da religião 2, então tenha cuidado para a sua religião não parecer com feitiçaria. Porque Paulo diz assim, guardai-vos da aparência do mal. E ali quando ele está dizendo guardai-vos da aparência do mal, ele está dizendo para aqueles crentes que saiam rodopiando, para que tenham cuidado, para que o pessoal não confunda. Ele não está dizendo ali, como muita gente pensa, que a pessoa não tomar um copo d'água. Eu já vi pastor explicando, meu irmão, não tome um copo d'água em mercearia, porque o pessoal vai pensar que você está tomando uma dose de cachaça. Não dê uma carona a uma irmã, porque aí você vai cair com ela. É claro que cada pessoa sabe das suas limitações, mas não era isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, o texto está o parágrafo inteiro. O grande problema é que nas nossas Bíblias a gente dividiu versículo embaixo de versículo, a gente perdeu a noção de parágrafo. Qual é o assunto principal? O assunto principal ali são os dons, e Paulo está dizendo, tenha cuidado para não parecer, para não aparentar com outra coisa, porque nos dias de Paulo havia a religião de mistério, porque só se tremia todo. E lá em Corinto tinha uns que diziam que Jesus era anátema. Crentes que tinham vindo das religiões de mistério e ainda estavam encapetados. Que não se converteram direito e na hora da manifestação lá diziam Jesus é anátema e o pessoal tá e se fosse aqui, o pessoal ainda dizia glória a Deus, mas Paulo disse, cuidado, ninguém que fala pelo Espírito diz que Jesus é anátema. Então tenha cuidado, religião não é coisa para você brincar não, cristianismo não é coisa para você viver sem saber. Jesus disse, se você quiser me seguir, faça igual ao homem que vai construir uma torre, primeiro se senta e vê se tem dinheiro para acabar. Não tendo, ele para. Então, se você vai seguir a Jesus Cristo, tem que saber por onde está andando. E Jesus não quer saber do que nós fizemos, porque todos nós já erramos, mas do que nós estamos dispostos a fazer daqui por diante. Então, ele diz assim agora, na área da relação, como é difícil conviver. Ele diz assim, inimizade, porfias. Porfia é aquela luta constante, a gente que está todo o tempo, é sempre do contra, está todo o tempo brigando, é gente mal-humorada, é gente que está lutando para derrubar o outro. Certo? Ciúmes, iras, discórdia, é aquela pessoa que sempre, não cresce. Todo mundo concordou, a gente já sabe. Chega naquela pessoa de jeito nenhum. E promove discórdia. Certo? E bota um contra o outro. E ele nem sabe. Rapaz, o fulano me contou que você não sei mais o quê. Então, ele promove discórdia. E promove discórdia teológica. Ele é daquele que gosta de discordar. Que gosta de semear uma discórdia. Aí Paulo diz, dissensões. Facções vem da palavra haireses, que é partido, heresia. E é por isso que o nome dos nossos, da representatividade dos nossos políticos são partidos. Então, facções. Então, geralmente, quando a gente se isola e a gente escolhe o nosso grupinho, porque
No cristianismo é você viver com todos. É igual a Arca de Noé, tem todo tipo de bicho, tem gente boa, gente ruim, e tá lá pra gente aprender, a conviver, aprender a perdoar, aprender a amar, saber que tem gente que é fácil de lidar, tem gente que, só Jesus, né? E invejas, inveja. Então na área das relações, 8. E aí vai ter a área do lazer. A área do lazer e da alimentação. Meu amigo, a carne, ela apronta em todas as áreas. E ele diz assim, bebedices e glutonarias. Nas festas de Baco, que era o deus do vinho, o povo, eu não vou dizer porque está na hora do almoço, mas eles faziam coisas terríveis para poder voltar a comer de novo. Eles faziam coisas horríveis. Então, na festa do Baco, e quem era chamado para a festa do Baco era chamado de bacana. Ainda tem gente hoje que diz assim, você é tão bacana, ou seja, você é um assíduo frequentador da festa do deus Baco, que era chamado em grego de Dionísio. Então, na festa do Baco tinha tudo que não prestava. Então, tinha vinho demais, era uma espécie de carnaval da época. Era homem com homem, mulher com mulher, homem com animal. Se você pegar, vai no Google e bota assim, imagens da festa do Baco, para tu ver. Dionísio barra Baco. Bota lá, imagem para você ver como era, certo? Era mulher com mulher, homem com animal, criança nua, era todo mundo embriagado, era comida à vontade, as pessoas agarradas assim com aquele pedaço de comida, certo? E tem gente que fez da comida o seu Deus. Tem gente que vive para comer. Come de manhã, de tarde, de noite, toda hora. Ele nunca se sacia. Ele está obeso, morrendo, em tempo de morrer, mas não para de comer. É a história daquela pessoa que ficou doente, né, que passou mal porque comeu demais. Aí a pessoa ofereceu a ela e disse, fulana, você comeu demais. Então você está com estômago aí, com dor de estômago. Eu vou fazer um chá para você. Ela disse, mas não esqueça as bolachas. Tem gente que é assim. E aí o que Paulo diz? Bebedices e glutonarias. Então na lista de bebedices está todo tipo de droga. Maconha, crack, cocaína. Então, a natureza pecaminosa, ela dominou todas as áreas da nossa vida. Não há uma área onde a natureza pecaminosa não tenha dominado. E aí Paulo diz, olha, se vocês querem ir pela lei, vocês vão enfrentar tudo isso aí. E sozinhos. E vocês vão ter que se abster da prostituição, da impureza, da lascívia. Lascívia é aquele gesto igual do El Chan, certo? Gestos indecentes. É o que o povo chama de cotoco, banana, gesto de imoralidade, dançar na boquinha da garrafa, então isso é lascívia. Então Paulo diz o seguinte, a respeito das quais, e coisas semelhantes a estas. Ele está dizendo, a lista não acabou, estou apenas dando uma sugestão aqui, dizendo para vocês algumas. Ele dizia outras coisas semelhantes a respeito das quais eu vos declaro, e como vos preveni outrora, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Certo? Aí ele vai dizer agora, mas o fruto do Espírito é. Então agora vai falar do fruto do Espírito. Ele vai dizer, ó, tá aí, vocês vão ter que enfrentar isso aí. Mas eu proponho a vocês, na minha teologia, Paulo diz que se vocês andarem pela fé, se vocês tentarem andar guardando a lei, a lei vai mostrar a vocês que vocês caírem em tudo aquilo ali. Se vocês andarem pela fé no Espírito, em Cristo, guiados e orientados pelo Espírito, o resultado será outro. Mas o fruto, veja, as obras, plural, o fruto, singular. Não existem 9 frutos, um só. Com uma laranja, com 9 gomos. Certo? Mas o fruto do Espírito aí tem 3 em relação a Deus. Amor, alegria e paz. Certo?
é o amor a Deus, a alegria de Deus e a paz com Deus. Certo? Então, nós amamos o próximo, mas como consequência do amor a Deus. É impossível amar o próximo sem amar a Deus. Então, e Jesus disse, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Então nós temos agora, se nós queremos ter paz, a primeira paz é paz com Deus. É saber que nós estamos debaixo da condenação, é saber que nós éramos inimigos de Deus por natureza. Tiago diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo os constitui inimigos de Deus? Certo? Qualquer que quer ser amigo do mundo constitui-se a si mesmo inimigo de Deus. Então, quando você anda pelo Evangelho, você tem amor e você agora tem paz com Deus. E se você tem paz com Deus, você vai ter paz com todo mundo. Porque a maior paz, o maior problema você já resolveu. É por isso que nós vemos tanta gente que está na miséria, está doente, está atribulado, está sofrido, mas você olha e ele tem paz, ele não desconta nos outros. Por quê, pastor? Porque ele tem paz. O maior de todos os problemas ele já resolveu. Você vê pessoas que estão no leito de morte. E você vai lá atrás de consolar e é consolado. Tinha uma moça no desafio que ela pegou metástase. Né? É quando uma doença se espalha pelo corpo. E eu ia visitá-la. Mas o pessoal lá do desafio... E quando a gente chegava lá, ela é que consolava a gente. Certo? Por quê? Porque tinha paz com Deus. Alegria. O cristão é aquele que tem gozo. Paulo está preso. E todo o fruto do Espírito é algo que vem do Espírito e não dos nossos órgãos sensoriais. Aí ele diz, olha, paz, alegria. Aí ele diz, agora com o próximo, em relação ao próximo, longanimidade, paciência, pavio longo. Se você tem o Espírito Santo, porque como é que o povo mede uma pessoa? É cheio do Espírito Santo. Como? Olha o barulho aí. Ó. Eita! Você chega na igreja, chega na casa de alguém e ele está lá marchando, pinotando, falando língua estranha, gritando, pregando bem alto, dando uns murros na mesa. Aí você vê um monte de gente entrando e rodopiando, o pessoal diz, eita que o fogo está caindo. Mas essa não é a régua de medir. Porque você vai ver isso tudo acontecer em Corinto e Paulo olhou e disse, meus irmãos, tem gente aí dormindo com a madrasta, tem gente aí, irmão, levando o outro para a delegacia, irmão, na Santa Ceia tem gente que sai de 4 pés embriagado, tem gente que com raiva come a comida toda. Então o bicho estava pegando na igreja de Corinto e o povo falando em estranho. Mas a medida para saber, neto, grande neto, Deus te abençoe, tá um homem, que bom, e um homem de Deus, Deus abençoe, estou orgulhoso de você, né? Então eu tive o prazer de pastorear essa família, um abraço para o Cândido, para a irmã Zeuneida, certo? Deus os abençoe, eu os amo muito em Cristo Jesus. Então Paulo diz o seguinte, que a régua... certo? É longanimidade, certo? Cheio do Espírito, pavio é longo. Você não explode com qualquer coisa. Aí ele diz assim, domínio próprio. Não, benignidade, que eu pulei. Cometi um erro escribal. Os escribas muitas vezes estavam escrevendo o texto e aí eles pulavam as palavras, e é por isso que hoje existe uma área da teologia só para corrigir esses erros, onde eles leram e escreveram as coisas de cima na linha de baixo e vice-versa. Então o que é que acontece? Ele diz assim, longanimidade, benignidade. Benignidade vem da palavra, longanimidade é macrotimia, benignidade é crestotes. Significa doçura, gentileza, gentil, amável. É uma pessoa super educada, mas que não aprendeu lá na faculdade, não, aprendeu no espírito. A ser, não é aquele que diz morro, eu tenho muito medo desse negócio de morro. É aquela pessoa que é educada, é doce, é branda, é mansa. Tem gente que o pessoal tem medo de falar com ela, porque
é uma onça, é um leão, é bravo, vive pegando fogo, vive fervendo, vive irado, certo? Então o pessoal trata assim, como se vai levando uma bandeja de ouro. Cuidado, cuidado, porque senão vixe, é o terror. É, é o bandidão de Jesus. É o brabão de Jesus. É o lampião evangélico. E aí ele diz assim, bondade. Bondade é a prática do bem. Bondade é chegar numa casa, tem gente que chega na casa da pessoa, a pessoa está morrendo de fome, as paredes estão caindo, o pessoal fecha os olhos, vamos orar, irmão, nós estamos aqui, abre a Bíblia, lê um texto, aí ele vê a Bíblia, ele vê a necessidade de orar, mas ele não vê que ali está precisando de feijão, de arroz, de roupa, de reboco nas paredes, de pó. Ele não veio. Aí a pobre da irmã só tem uma coisinha de café, oferece assim. Os irmãos não querem um cafezinho, não, e uma águazinha. Eles tomam água ali, tomam café e se mandam. Bondade que é bom, não tem, mas eles fizeram um barulho que o povo vizinho disse, o que é isso? Não são os crentes orando ali na casa da irmã. E quando eles saíram de lá, só a pobre da irmã está com menos café. Ao invés deles terem dito, oh meu Deus, rapaz, irmão, vamos voltar, não precisa nem orar não, aqui o negócio não é oração não, aqui o negócio é feijão. Vamos arrecadar feijão, vamos arrecadar roupa, vamos vir no domingo para rebocar essas paredes, quem dá o cimento, isso é gente cheia do Espírito Santo. Bondade, certo? Barulho é para desviar. Oração com pinote é sinônimo de cegueira. É que a pessoa foi lá, viu tudo, olhou a Bíblia, mas não viu. E Tiago diz, se você vê seu irmão passando fome e você não fez nada, a sua fé é morta. E a gente vai visitar, era melhor que nem fosse, porque aí tinha menos pecado. Por quê, pastor? Porque Jesus disse, meu filho, você não viu. Você não ajudou porque você não viu. Mas você foi lá e nem sequer viu. Jesus vai dizer um dia assim, mas você foi lá naquela casa, eu vi lá, tá aqui, vamos passar aqui um filmezinho da sua vida. Que vocês foram visitar e a pessoa está morrendo de fome, você ainda aceitou café, você ainda aceitou água, e você saiu de lá e foi várias vezes. Então, bondade é a prática do bem, é o exercício do bem. E aí ele diz 3 na nossa relação com nós mesmos. Porque nós nos relacionamos com Deus, com o próximo, com nós mesmos. Jesus disse, amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você só pode amar o próximo se você amar a si mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não ama a si mesmo? Porque Jesus disse que qual é o padrão para eu amar o próximo? Não é para mim. Mim não conjuga verbo, viu? É para eu. Para eu amar o próximo. É amar a mim. Logo, se eu não amo a mim, eu não amo ao próximo. Se eu não amo a mim, eu não amo ao próximo. Então lembrar, antes de tudo, a todos que estão nos seguindo hoje, que nós transmitimos todos os dias às 12 horas uma live como essa. Nós estamos começando uma série de sermões, de reflexões sobre o caráter cristão, o que a gente chama de fruto do Espírito. Só que o órgão de transmissão é a minha página, chama-se Comunidade Bíblica Online. Então você, a partir de hoje, nós estamos fazendo isso por aqui, hoje só um teste pelo meu Facebook, mas é uma página do meu Facebook, chama-se Comunidade Bíblica Online. Então, você aí já procura Comunidade Bíblica Online, se inscreva, porque a partir de amanhã nós vamos retornar para lá, para a página, onde tem uma igreja completa, com oração, tudo o que você precisar, com pregação, com doutrina, com aulas, todas as aulas de teologia, e nós temos um canal no YouTube, onde nós temos mais de 150 pregações, estudos, aulas, certo? Reflexões dessas do meio-dia. E hoje à noite nós teremos aula, às 20 horas, certo? Então, meio-dia às 20 horas, e sexta-feira pelo Instagram, às 18 horas.
sexta-feira pelo Instagram, às 18 horas. E aí ele diz assim, agora para nós, mansidão, praus. Praus é mansidão. Moisés perdeu a mansidão. Moisés dirigiu uma igreja tão atribulada por 40 anos, que Deus disse, vai lá e fala a rocha, e Moisés estava tão atribulado que deu umas varadas na rocha. E aí Deus disse, Moisés, meu filho, não dá mais não. Seus nervos estão acabados, suba, veja a terra, você vai morrer. Que você perdeu a mansidão. Nós vivemos em um mundo onde todo mundo nos cutuca, onde todo mundo quer tirar a nossa mansidão, onde você vai assim, para todo canto, tem gente querendo tomar seu lugar na fila, o povo não respeita o espaço de 1,5 m. Se você respeita, é educado, respeita o espaço de 1,5 m, vem alguém e entra na fila porque tem um espaço, a gente diz, senhora, por favor, eu estava aqui. Aí já vem logo aquele, natureza caída, dizendo assim, desgraçada, infeliz. Ele diz, minha senhora, eu estava aqui. Quando eu cheguei não tinha ninguém. Você passa, você vai em qualquer lugar, você está na igreja, tem alguém que não para, levanta, senta. Às vezes eu estou fazendo uma coisa aqui, o pessoal liga carro, liga remoto, conserto, certo? Então, ele diz assim, mansidão, domínio próprio é quando você tem, certo? Tudo dominado, tudo. Você se ira, mas a ira não é mais senhora, a ira está no cabresto. Você tem ódio, mas o ódio está no cabresto. Isso chama-se domínio próprio ou temperança. Então, mansidão, domínio próprio, tem uma chamada fidelidade, que vem da palavra hebraica emuná e da palavra grega pistos, ou pistes, que quer dizer fé. Mas antes, a palavra pistes, como a palavra emuná, quer dizer digno de confiança. Então, 3 coisas em relação a nós. Em relação a nós, tem fidelidade. Então, o cristão verdadeiro é aquele que é digno de confiança. Que o que ele prega é verdade. Que o que ele fala é verdade. Que o que ele faz com honestidade. Ele não suja. Quantos crentes que sujam os outros? Quantos crentes que não são dignos de confiança? Assim, patroa, eu tenho um culto de oração hoje na minha igreja, eu não posso trabalhar. Meu Jesus. Quanta gente que não sabe que você ter um nome honrado é melhor do que você estar 10 vezes orando. De que você ser uma pessoa digna de confiança, que o patrão diz assim, eu tenho uma empregada lá em casa. Eu tenho um funcionário que é evangélico. Rapaz, olha, eu posso deixar ouro. Pense aí, rapaz, contrate outros evangélicos, porque se você encontrar evangélico igual aquele, rapaz, o homem trabalha que é uma pá mecânica. O homem produz, a mulher produz. Rapaz, chega na hora, não conversa, trabalha. Na hora do descanso ele está pregando para todo mundo, porque tem gente que na hora de trabalhar está pregando. E na hora do descanso está dormindo. Está roubando do patrão. Porque o patrão não contratou você para pregar. Então ele está pagando a você para trabalhar. Se você não está trabalhando, você está roubando. Aquele tempo que você estava pregando era o tempo para você estar produzindo. Agora, quando a pessoa trabalha, produz, dá o máximo de si, é o mais produtivo, a pessoa diz assim, rapaz, eu vou contratar crente. Porque, rapaz, esse povo que teme a Deus aí, eu vou dizer uma coisa, são uma benção. Você faz negócio com ele, diz assim, olha, rapaz, vou te vender o carro. Ele não vende um carro cheio de papelão pintado de preto. Não. Ele chega e diz, está aqui mesmo. Estou te vendendo esse carro, tem esses problemas, tem esse, porque eu sou servo de Deus. Então, é alguém digno de confiança. Que você diz assim, esse aí eu posso crer. É alguém manso. É alguém que Jesus se aprender de mim, que sou manso e humilde. É alguém que tem domínio próprio. Não é alguém que não tem desejos. As pessoas confundem. Querem gente que não tem desejo. Um homem que não sinta desejo por mulher. Aí, meu irmão, a raça humana teria sido extinta.
Certo? Deus botou o desejo por mulher justamente para nascer bebê, para a geração ir crescendo, e crescendo, e crescendo, e não se acabar. Desejo por mulher não é pecado. Agora, esse desejo tem que estar debaixo do controle, do domínio próprio. Né? Certo filósofo, ele disse o seguinte: é mais fácil dominar uma cidade do que dominar a si mesmo. Então, ter desejo de coisa ruim, isso é normal. O anormal é você não ter controle sobre esse domínio, sobre esse desejo. Porque senão não seria o nome domínio próprio. Significa que você domina-se a si mesmo. Vem da palavra grega enkrateia, que quer dizer dominar a si mesmo, dominar seus instintos. Os instintos vêm, porque muitos cristãos se atribuem, eles pensam que quando se tornaram cristãos, a raiva foi embora. Eles deixaram de ser seres com sentimento, que a raiva foi embora, que os desejos foram embora, que o homem vê uma mulher assim não sente mais nada, a mulher vê um homem não sente mais nada, aí mesmo já não há mais amor, aí você já morreu, já esqueceram foi só de enterrar. Certo? Mas nós continuamos com seres com sentimento, seres com desejos, seres com pensamentos maus. Só que tudo isso agora está debaixo da rédea. A gente diz assim, antes você mandava, agora você continua existindo, mas está na rédea. Eu botei você na rédea. Então Paulo vai agora do fruto, ele vai agora para o triunfo. Como você triunfar. E ele vai nos dizer que o triunfo é contínuo. Não é uma luta que... O grande problema, eu tenho sempre dito aqui, se você me acompanha nas redes sociais, vai ver, que Deus não é mágico, Deus não faz assim. Deus sempre é um processo, Deus começa e vai trabalhando. Aí Paulo diz assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que os que são de Cristo fizeram? Paulo diz, qual é a resposta? Crucificaram a carne. E o John Stott diz 3 coisas a respeito da crucificação. Ele diz que a crucificação é impiedosa, você não deve ter piedade da carne. E quando você crucifica a carne, ela começa a gemer, a chorar, você começa a sentir. Não é fácil crucificar a carne. Quando você diz não para os desejos, para a pornografia, para a imoralidade, para o ódio, para a raiva, para a mágoa, para os sentimentos que você tem, para a raiva que você tem de alguém, é difícil. Você diz assim, pai, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou orar por aquela pessoa. É difícil, não é fácil. O evangelho não é fácil. Não vai dizer que é fácil você chegar e dizer assim, ó, tem muita gente por aí enganando, achando que você se tornou cristão, a pessoa te fez raiva e você depois vai orar por ela logo ali. Senhor, abençoe. Você pode orar assim, Senhor, destrói aquela vida. E Jesus vai dizer, vai aprender a orar. Então, há momentos em que a gente tem que dar um tempo para o coração ir se aquietando, a raiva saindo, para a gente dizer assim, Senhor, olha, acaba lá me fez mal, mas como eu sou cristão, certo? E eu amo a Ti, e eu quero Te obedecer, então eu vou pedir ao Senhor que perdoe. Então, eles crucificaram a carne. Então, o John Stott vai dizer que a crucificação era impiedosa, ou seja, os romanos não tinham piedade, eles não tinham pena, assim, porque eles sabiam que quem estava sendo crucificado era o pior bandido, que a morte de cruz era destinada aos piores bandidos, então eles não tinham pena. Eles diziam, vamos pregar ele na cruz, vamos crucificar, vamos açoitar, porque ele merece. Então, quando a gente vai crucificar a carne, tem que ser impiedoso, não pode ter piedade dela. Segundo lugar, o John Stott disse que era uma morte lenta. Jesus foi pendurado 9 da manhã, foi morrer 3 da tarde. Então leva tempo. Então não pense que a carne vai morrer da noite para o dia. A carne você começa a crucificá-la na sua conversão. E todo dia você vai matando. Todo dia você vai perceber que tem um pedaço nela que vive.
É igual cauda de calango, você corta e ela cresce de novo. É igual unha, você corta, daqui a pouco é igual cabelo, você corta, daqui a pouco cresce, você taca a tesoura de novo. Então, é uma morte certa, diz o John Stott. Ou seja, uma vez condenado, quando os soldados romanos entravam numa casa e arrastavam alguém, a família já preparava o funeral, porque sabia que era uma morte certa. Então nós temos que crucificar a carne. E essa crucificação tem que ser uma crucificação certa. Certo? Então, os que são de Cristo crucificaram a carne. É não ter piedade. É saber que vai doer. Pastor, dói, né? Dói deixar a pornografia, dói. A pessoa viciada em filme pornô para deixar, dói. Uma pessoa viciada em prostituição para deixar, dói. Uma pessoa viciada em pedra, em crack, em qualquer outra coisa para deixar, dói. Sente síndrome de abstinência. Não é assim, um milagre, eu me converti, nem me lembro mais. Como é mesmo uma mulher nua? Eu não sei. Em que mundo você vive? Você foi para Marte? Desça, pelo amor de Deus. Porque quando você se converte, você sente as mesmas coisas. Só tem uma diferença. Agora o Espírito Santo habita dentro de você. E agora começou o passo a passo. Agora o Espírito Santo está dizendo, está vendo as escadas aí? Vendo a quantidade de degraus? Vamos começar a subir um de cada vez. Não tem. Não dá para pular. Não é escada rolante, não dá para você pular. Tem que ser um degrau. Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, 2 Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não existe mágica. Se você está atrás de mágica, o cristianismo não é a religião adequada para você. Porque no cristianismo é a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vão indo de força em força até cada um deles aparecer diante do Senhor em Sião. Somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, pelo Espírito Santo. Então Deus está fazendo uma obra nas nossas vidas, um processo. Então nós hoje estamos com essa série de reflexões que todo meio-dia, pela comunidade bíblica online, meu amigo e pastor Edson, que honra, que bênção tê-lo aqui. Olha pessoal, esse pastor aí tem a live, esse aí é meu amigo, né? Esse aí eu recomendo, pastor Edson Araújo, meu irmão, meu amigo, uma pessoa do bem, certo? Pastor da Igreja Batista, meu querido colega, irmão, nós trabalhamos juntos, eu tive o prazer de conhecê-lo e de usufruir da amizade dele até hoje. Ele tem muitas lives, principalmente no Instagram, então recomendo, meu querido amigo, né? Que Deus te abençoe junto com a sua família, meu amado irmão, é uma honra tê-lo aqui nessa live. Então, nós vimos o seguinte, que John Stott disse que essa crucificação, ela é certa. Então, se eu quero crucificar a carne, não dá para eu pensar, não dá para eu pensar assim, será que eu crucifico ou não? E dói. Dói, irmão. Dói deixar a droga, dói deixar a prostituição. Não é fácil. Deus não é mágico. E ele diz que os que são de Cristo crucificaram a sua carne. É uma morte lenta. A carne não morre de uma vez. Você vai matando e ela vai... parece que ela vai ressuscitando. E você vai matando. E John Stott diz que é uma morte certa. Então nós vimos hoje aqui que a proposta dos judaizantes era uma proposta de guardar a lei e depois trocar estas obras pela salvação, pela aprovação divina. E a proposta de Paulo vai em outra direção. A diretriz de Paulo é que, pela graça, mediante a fé, nós conseguimos agradar a Deus. De nada, meu irmão, amado pastor, eu só disse a verdade. Você é muito querido e muito especial para mim. Né? Então, nós vimos o seguinte hoje, que Paulo diz, se você andar em espírito, você não vai
suprir os desejos pecaminosos, os desejos intensos, a epitimia da carne. Então ele diz, a resposta é você andar no Espírito. E andar no Espírito, como eu disse, não significa pular, gritar. A régua de medir a espiritualidade é o fruto. A régua que diz se nós estamos em sintonia, em harmonia com o Evangelho, é o fruto. E Paulo diz o seguinte, que dentro de nós há uma batalha. Então não estranhe. Quando Deus converteu você, a Bíblia vai nos dizer, Paulo vai dizer que nós já vimos que o propósito, lei e evangelho se completam. Nós vimos hoje que a lei faz o diagnóstico. A lei é como se fosse uma grande máquina de fazer diagnóstico. E ela diz assim, você está perdido. E aí nós vamos com o evangelho, que é a medicação que cura. Então a lei, ela tem poder para detectar o que está errado, mas não tem poder de sarar. Então vem o evangelho com o poder sarador, sanativo. Então saiba que Deus não é mágico, Deus não é do abracadabra, Deus trabalha com processo. Todos nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito Santo. Todos nós. Então não espere mágica, não espere que você se converteu hoje e pronto, tudo se acabou, você não pensa mais maldade, você não sonha mais maldade, você não tem mais raiva, assim você seria um doente mental. Você vai continuar do mesmo jeito, só que a diferença é que agora você tem o Espírito Santo na sua vida, que vai começar. E que tem um monte de gente que está frequentando a igreja de arraial cristão e que nunca começou. Que nunca começou esse processo de mudança, de dizer hoje eu estou melhor do que ontem. E amanhã espero estar melhor do que hoje. Mas ainda estou na caminhada. Então o apóstolo Paulo diz, olha, você tem uma batalha dentro de si. Então nós vimos isso lá em Romanos, que o apóstolo Paulo vai nos dizer, né? Miserável homem que eu sou. É a constatação da lei. É o diagnóstico. Aí ele toma a medicação. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então você olha lá em Romanos, que você vai ver o que eu quero não faço, o que eu faço não quero. E já não faço eu, mas o mal que habita em mim. Dentro de nós, é como aquela nos filmes, tem um anjinho e o diabinho. Tem um dizendo, se desvia, vai para a farra, e tem o Espírito Santo dizendo, olha, fala, não, esse caminho aí não é o correto. E diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Então Paulo diz, se vocês querem ir, vocês vão encontrar as obras da carne. E carne é singular, é sarx. Singular. As obras da carne, plural, certo? As obras são, aí nós vamos ter na área da sexualidade, certo? Prostituição, que é porneia, impureza e lascívia. Então 3 na área do sexo, 2 na área da religião, idolatria e feitiçaria. Então todas as vezes que eu tenho um Deus que não é o Deus da Bíblia, todas as vezes que eu creio numa caricatura de Deus, eu estou cometendo idolatria. E não só aquelas pessoas que adoram um santo, uma imagem, um desenho, um relevo, um alto relevo. Mas idolatria é quando eu adoro um Deus que não é o Deus da Bíblia. É um Deus que eu criei a minha imagem e a minha semelhança. Porque muitas vezes nós não gostamos do Deus que se apresenta na Bíblia. Aí a gente dá um jeitinho do Deus da Bíblia ser o nosso Deus. É tanto que a gente diz assim, é nosso. Porque fomos nós que o criamos. E aí, ele é a nossa, ao invés de nós sermos a imagem e semelhança dele, ele é a nossa imagem e semelhança. Ele é zangado como nós, ele quebra as pernas dos outros como nós. A gente diz assim, papai, castiga. Isso é feitiçaria. Quando você diz assim, pai,
quero os dentes dele. Isso é lá do Salmo imprecatório, mano. Você tá completamente fora de compasso. Certo? Quando Jesus vai passando por Samaria, e os discípulos dizem assim, Senhor, esses samaritanos são gente ruim, eu já não gosto deles. Senhor, e esse povo não quer deixar o Senhor passar. O Senhor quer que a gente ore igual a Elias? O Senhor quer que a gente ore igual a Elias e peça que mande fogo? Jesus disse, meus filhos, Jesus tinha a mão assim na cabeça, ninguém entendeu nada. Jesus disse, meu filho, vocês não sabem de que espírito sois. Vocês não sabem. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Meu irmão, qual é o espírito que você segue? Que espírito é o que você segue? Quem é que te norteia? Quem é que te orienta? Quem é que te guia? Porque a Bíblia diz que se nós andarmos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus e vamos agir no tal. Então nós vimos hoje, nesse estudo da palavra de Deus, que nós vamos ter uma série, que Paulo vai dizer o seguinte, na área das relações. Inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja. São 8. Por isso que é tão difícil conviver. Por isso que Deus nos coloca junto numa igreja, todo tipo de gente. Deus não traz só gente boazinha. Deus traz gente difícil. Eu sempre brincando, digo que é igual a Arca de Noé, tem todo tipo de bicho. Pra quê? Porque no dilúvio não tinha para onde correr, né? Tinha que leão ter vontade de devorar o animalzinho que estava ali do lado, mas não podia, certo? Então, na igreja é assim, nós estamos todo mundo junto lá para sermos transformados por Deus, para sermos abençoados por Deus. Certo? Então, cada dificuldade que Deus coloca na nossa frente é uma oportunidade de crescimento e de amadurecimento espiritual. Então ele diz assim, e na área, nós vimos, na área do lazer e da alimentação, bebedices e glutonaria. Como eu disse, dê uma olhada nas festas de Baco. Veja aí para você ver como era o Dionísio, a festa do Dionísio, que em romano era chamado Baco, o deus do vinho. Por isso que tem a palavra bacana. Não queira ser bacana. Certo? Porque bacana é quem ia para o bacanal. Certo? Então, Paulo diz, ó, se vocês querem vencer tudo isso, tentando guardar a lei, a coisa vai pegar, o bicho vai pegar. Mas aí ele diz, eu tenho uma proposta. O fruto do Espírito. Como é que você vai diagnosticar se alguém é de Deus, se a teologia dele é correta ou não? Paulo diz, não é tentando guardar a lei. Ele diz, mas o fruto do Espírito é rodecarpos estin. Rodecarpos pneumatu estin. Ou seja, mas o fruto do Espírito é. Tudo no singular. Aí 3 em direção a Deus. Amor a Deus. Porque se você ama a Deus, você ama o próximo, você ama você mesmo. Paz, só uma recapitulação que nós estamos fazendo. Nós já tivemos um momento de refletir individualmente. E nós estamos fazendo uma recapitulação. Paz é paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus mesmo, então pronto. Eu tenho paz até na hora da morte. E gozo. É alegria em Deus. Então eu tenho alegria em Deus. Então a minha alegria não vem do dinheiro. A minha alegria não vem da música. Porque nós somos alegres até no culto se cantarem a música que nós gostamos. A gente diz assim, canta aquela música para que eu fique feliz. Não é para mim ficar, não. Mim não conjugar verbo. É para eu ficar feliz. Então, a gente quer alegrar o nosso coração e não alegrar o coração de Deus. E aí ele diz assim, mas o fruto do Espírito é em relação a Deus. Alegria, porque se você se alegra em Deus, mesmo, então você vai ser capaz de suportar todas as adversidades da vida, porque a sua alegria não vem das circunstâncias, não é uma alegria circunstancial, uma alegria que vem de Deus.
Aí 3 para com o próximo. Longanimidade, pavio longo, macrotimia, longanimidade. Aí nós vimos também Crestotes, que é gentileza, docilidade, amabilidade, benignidade. Aí tem agatocínio, bondade, que é a prática do bem, que eu disse, é impossível a gente ir na casa de uma pessoa e ver a casa toda derrubada, porque muitas vezes, já vou repetir, a pessoa não precisa de oração, muitas vezes, ela precisa de feijão, ela precisa de cesta básica, ela precisa de alimentação, ela precisa de capacitação para que ela arrume um emprego, ela precisa de ajuda, de socorro, principalmente nesta hora que nós estamos vivendo de pandemia. Tem tanta gente passando necessidade, e tem gente que vai na casa da pessoa, faz uma oração e não consegue enxergar nada. Meu irmão, isso não é evangelho. E aí nós vimos que tem 3 em relação a nós mesmos. Fidelidade, alguém digno de confiança. Pistós, emuná. No hebraico é emuná. No grego é pistós, é alguém digno de confiança. Mansidão, praú, certo? Que é lento para se irar. E domínio próprio, que é que tem as coisas, sente as coisas, não perdeu as sensações, não deixou de sentir, não deixou de experienciar coisas difíceis na vida, mas tudo está nas rédeas. E Paulo diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a sua carne. Então eu quero falar com você que está me ouvindo, que nós possamos repensar o nosso cristianismo à luz das Escrituras. Que nós possamos, como os reformadores do século XVI, voltarmos às Escrituras e examinarmos como é que está a nossa vida e pedirmos a Deus que olhe para a nossa vida e veja que tipo de cristianismo é o nosso. Que tipo de cristãos nós estamos sendo. E você que está me ouvindo, que se afastou, que talvez nunca se converteu, que nunca começou o primeiro degrau, ou você que subiu em vários degraus e com o passar do tempo você desandou, não sei o que fez você desandar, mas eu quero dizer uma coisa: é possível começar de novo, é possível ser reerguido. Você sozinho não vai conseguir se levantar. Porque o salmista Davi diz: o Senhor me tirou de um charco horrível de lodo, colocou meus pés numa rocha e firmou os meus passos. Sabe qual é o seu problema? É porque você está tentando levantar-se por si só. Você está esquecendo que eu e você, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E é nada mesmo. Sabe o que é nada em grego? Nada. Mas ele pode, porque Davi diz: o Senhor me tirou de um lago de charco, um charco de lodo horrível, firmou, colocou meus pés na rocha e firmou meus pés. Você quer se firmar? Invoca a Deus. E você que não é cristão, você que talvez seja até ateu, eu creio na existência de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio em um Deus que se fez homem, porque todo homem quer ser Deus. Só Deus quis ser homem. Que sendo rico se fez pobre. Que subsistindo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Transformou a morfeteu, forma de Deus, ekenosen, esvaziou-se em morfedulo. O Deus servido agora é o Deus que serve. E eu disse ontem que no cristianismo não há hierarquização. E se há uma hierarquização, os degraus são para baixo. Os degraus estão na descendente, porque Jesus, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. E Jesus Cristo disse:
No mundo, os grandes dominam sobre os pequenos, os governantes sobre os governados, mas entre vós não será assim. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Então, o começo, o maior no cristianismo é aquele que está lá no final da fila, gritando: quem está precisando de ajuda? Quem quer o evangelho? Então eu quero falar com você que não é cristão ainda. Eu quero dizer que aquela senhora que atacou o homossexual não nos representa. Eu quero dizer que todo cristão que não tem amor não é cristão de verdade. Eu quero dizer para você que Deus ama você e Deus hoje quer perdoá-lo. Basta que você se arrependa. Porque muita gente quer Deus, mas um Deus que o aceite do jeito que ele é. Um Deus que concorda com o que ele faz. Um Deus que é semelhante a um pai que não pode dar uma orientação ao filho, que os filhos saem com 4 pedras ou vai embora de casa. Não. O Deus que eu te anuncio é um Deus que aceita você, mas aceita se você vier de cabeça baixa, reconhecendo seus pecados, em profundo arrependimento e crendo que Jesus Cristo morreu na cruz para salvá-lo. Se você assim crer, Jesus Cristo te abençoará, te perdoará e você pode invocá-lo aí. Eu não sei onde você está me ouvindo, eu tenho ouvido pessoas da África, de Bruxelas. Então não sei onde você está me ouvindo, mas eu quero dizer uma coisa: Deus ama você e nós evangélicos, qualquer evangélico de cabeça se importa com você. Se importa com a sua vida. Eu não quero ir ao céu só. Eu desejo que você vá comigo. Eu não quero conhecer a Cristo só. Eu quero que você conheça não a Igreja dos Evangélicos. Porque, meu amigo, você que está me ouvindo, se você conhecer a Igreja do Evangelho, você vai conhecer gente ótima, gente maravilhosa, mas você vai conhecer gente terrível, gente que não serve. Porque quem salva é Jesus Cristo. E ele diz para você hoje: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Vinde a mim. Ele diz: quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então vá, Jesus, hoje. Mostre a ele que você está arrependido e disposto a começar uma nova vida. E o aceite como seu único e suficiente Salvador, sem precisar de mais nada, só Jesus. Arrependa-se e creia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Deus te abençoe. Invoque o nome do Senhor. Então hoje nós estamos transmitindo pelo Facebook. Então eu tenho a página Comunidade Bíblica Online aí no Facebook. Você digita Comunidade Bíblica Online. E lá é uma igreja online, onde você vai ter aulas, estudos. E à noite eu estarei transmitindo a aula, certo? E os alunos já saibam que a aula vai ser pelo meu Facebook, certo? José Gilberto de Lima Rebouças. Então, avisem aos outros aí que a aula hoje também vai ser aqui pelo meu Facebook, certo? E temos um canal onde a gente posta todas as aulas, sermões, reflexões. Então, chama-se lá no YouTube Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, né, que eu sou pequeno. Então vá lá, se inscreva, certo? Lá no canal, para ser notificado e também para me ajudar a levar esse evangelho o mais longe possível. E aí na página, vá na minha página Comunidade Bíblica Online, se inscreva. E hoje à noite, avisando aos alunos que a aula será transmitida pelo meu Facebook, não como é normal ser ministrada a aula pela Comunidade Bíblica Online. Eu estou fazendo um teste se por aqui a gente alcança mais gente. Então, Deus os abençoe. Amanhã, certo? Hoje à noite, às 8 da noite, às 20 horas,
aula para o Seminário Teológico à Distância. E amanhã, ao meio-dia, estaremos aqui refletindo, se Deus permitir, sobre o grande amor de Deus. Então, Deus o abençoe, Deus o proteja, Deus abençoe sua família. Obrigado a todos, que Deus seja com cada um. Até mais tarde, em nome de Cristo.